Estamos de volta com o Band Cidade nesta sexta-feira. O Ministério Público Federal ofereceu uma nova denúncia contra o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD. É mais um desdobramento da Operação Alcatraz. A denúncia é por crimes de corrupção, peculato e fraude em licitações. Além do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, foram denunciados também servidores públicos e empresários, além de operadores financeiros do parlamentar. De acordo com a denúncia, o deputado e os demais envolvidos fraudaram a licitação via pregão eletrônico feita dentro da Secretaria Estadual de Administração para a auditoria de faturas telefônicas entre os anos de 2010 e 2015, serviços de gestão mensal baseada em número de linhas por faturas e serviços de suporte, manutenção e evoluções de plataforma tecnológica web. Os procuradores sustentam que nessa fraude os envolvidos receberam propina de até 86% do valor do contrato. O Ministério Público Federal pede a devolução de R$ 1.100.000 aos cofres públicos. É a 16ª denúncia no âmbito da Operação Alcatraz e a segunda contra Júlio Garcia. A primeira foi pelo crime de lavagem de dinheiro. Bom, em nota, a defesa do deputado estadual Júlio Garcia classificou a Operação Alcatraz como queima de reputações. Informou que a nova denúncia é tão insubsistente quanto a primeira e que se destina a manchar a honra e a dignidade do parlamentar. Diz também que a denúncia não apresenta elo e elemento de prova da participação direta de Júlio Garcia nos ilícitos que foram apontados. Hora de análise aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, mais uma denúncia contra Júlio Garcia, que é o que está na linha de sucessão, caso Moisés e Daniela Rainer sejam afastados em definitivo dos cargos de governador e vice, não? Tem um detalhe, Rodrigo. Esta decisão, ou pelo menos essa segunda denúncia, assim como a primeira, não eliminam Júlio Garcia dessa linha sucessória. O problema é que o desgaste chega ao presidente da Assembleia Legislativa, que era um dos entusiastas do processo de impeachment. Ele e os outros 39 deputados trabalharam arduamente para isso. Aí você vai dizer, não, mas 6 votaram contra e 7 contra a Daniela Rainer, quer dizer, a favor delas nos processos de admissibilidade. Mas mesmo assim, é a minoria. Há um conceito no parlamento que tem que se tirar Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer. Mas ninguém faz qualquer ponderação sobre a situação do presidente da Assembleia, que é grave, é muito delicada, mancha o estado de Santa Catarina. É um verdadeiro lamaçal. Você olha para um lado, o chefe do executivo e a vice dele acusados de uma corrupção que não tem marca ainda, não se tem prova, é conjectura, é um ato político. E de outro, do lado jurídico e policial, graves denúncias contra o presidente da Assembleia. Primeiro denunciado com 6 pessoas, 3 delas da sua família, filhos. Depois, agora com outras 13 pessoas. E olha, independentemente dos personagens, e aqui ninguém está fazendo juízo de valor, porque ser denunciado não significa ser réu e não significa ser pré-condenado. Júlio Garcia e todos os outros denunciados terão direito à ampla defesa. Mas a pergunta é, fazer fraude em pregão eletrônico? Essa é a novidade, porque o pregão eletrônico está todo mundo presente ali. Então, quer dizer, pressupõe-se que esta organização criminosa atuava antes. Santa Catarina, minha gente, está cada vez mais na mão do judiciário. Na questão do Tribunal Especial de Julgamento, onde 5 desembargadores mais o presidente do Tribunal de Justiça vão decidir a questão, porque os deputados já se decidiram, também em relação à Justiça Federal com Júlio Garcia e a possibilidade de o cargo cair na mão do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Reis. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. A sexta-feira foi de calor intenso, especialmente no norte de Santa Catarina. Cidades da região chegaram a registrar temperaturas acima dos 40 graus. Em Guaramirim, os termômetros chegaram a 41 graus. Na vizinha cidade de Jaraguá do Sul, a temperatura chegou a 43,8. Em Florianópolis, os termômetros não chegaram a tanto. Fez 26 graus na capital catarinense, mas foi suficiente para muita gente utilizar roupas leves e também se hidratar muito para caminhar pela cidade. E uma área de alta pressão no litoral da Argentina favorece a entrada de umidade no litoral catarinense, o que traz instabilidade e chuva para o fim de semana. Veja agora na previsão do tempo do Band Cidade.
O sábado vai ter céu encoberto com chuva entre o Planalto e o litoral. Nas demais regiões, sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva no meio-oeste durante a tarde. As temperaturas diminuem no estado. Vão estar mais baixas entre a Serra e o litoral catarinense e mais elevadas entre o oeste e o meio-oeste. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Joinville, mínima de 18 e máxima de 23. Em Lages, 9 de mínima e 20 de máxima. E em Concórdia, variação entre 18 e 30 graus. No domingo, a condição de nuvens e chuva se mantém para as áreas do Planalto ao litoral. Na faixa oeste do estado, sol entre muitas nuvens. As temperaturas seguem o padrão de sábado, mais baixas entre o Planalto e o litoral e mais elevadas entre o oeste e o meio-oeste catarinense. Na capital, mínima de 16 e máxima de 18 graus. Em Blumenau, variação entre 14 e 18. Em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 31. E em Itajaí, variação entre 16 e 19 graus. O governo do estado atualizou a matriz de risco potencial para a Covid-19 com novos critérios para a definição do risco em cada uma das regiões catarinenses. O novo mapa atualizado com essa nova classificação aponta que Santa Catarina chegou à melhor condição de risco para o coronavírus desde o mês de junho. Está aqui no mapa. De acordo com essa classificação de risco, 5 regiões estão em risco alto, que são as de cor amarela aqui no mapa. Essas duas, mais aqui Lages, né? E mais outras duas lá próximos ao litoral de Santa Catarina. E outras 11, o restante, segue na cor laranja, que é a situação de risco grave. Em relação à semana passada, houve evolução em 5 áreas: Serra, Oeste, Xanxerê, Médio Vale do Itajaí e Foz do Itajaí, que mudaram de grave para alto. O extremo oeste, essa faixa aqui, que estava em amarelo na semana passada, foi na direção oposta e então evoluiu para a situação de risco grave para a Covid-19. As demais áreas do estado seguem sem alteração na classificação. E a sexta-feira foi marcada pelo registro de 9 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença em Santa Catarina, vai aparecer aqui para a gente, chegou a 2.830 catarinenses que perderam a batalha para a Covid-19. 1,3% é a taxa de letalidade. O estado registrou 217.722 casos de coronavírus desde o início da pandemia. E desse total, 207.835 homens e mulheres receberam a boa notícia de que se recuperaram dessa contaminação. 7.057 casos seguem em acompanhamento. E a ocupação de leitos de UTI está em 59,7%. O secretário estadual da Educação, Natalino Ugione, confirmou que o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina vai seguir exatamente esse mapa de classificação de risco para o coronavírus. Somente as áreas classificadas como de risco alto ou moderado para a doença vão poder ter aulas presenciais a partir do dia 13 de outubro. Além disso, as unidades escolares dessas regiões vão ter que garantir todos os demais protocolos para o retorno, que vai ser gradual, a começar pelos alunos do 3º ano do ensino médio. 26 agências da Caixa vão estar abertas neste sábado para atender beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia, o FGTS. As agências vão estar abertas entre 8 horas da manhã e meio-dia. Os beneficiários nascidos em maio vão poder sacar o auxílio emergencial em dinheiro a partir deste sábado. Os trabalhadores que nasceram em junho vão poder retirar os valores do saque emergencial do FGTS. A relação está no site caixa.gov.br. A ESAG-UDESC divulgou os dados sobre a inflação em Florianópolis no mês de setembro. O custo de vida na capital catarinense aumentou 0,34%. O índice de 0,34% representa uma redução de 0,35 pontos percentuais em relação a agosto. Dos itens pesquisados, os alimentos pressionaram a inflação para cima, com alta de 1,41%. As despesas pessoais também subiram 1,91%. Habitação, artigos de residência e vestuário foram os setores que registraram redução nos preços em setembro. No acumulado de 2020, os preços em Florianópolis subiram 2,59%. Nos últimos 12 meses, a inflação na capital catarinense ficou em alta de 3,77%.
A seguir tem o esporte no Band Cidade, tem a goleada do Figueirense contra o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja ainda, começam na próxima semana as campanhas de multivacinação e de vacinação contra a poliomielite em Santa Catarina. Detalhes depois do intervalo, eu volto já. Band Cidade. Oferecimento.